Olá, meus amigos, tudo bom? Maria Emília Voz, você está no canal Voz Brasil. Hoje nós estamos no dia 26 de julho, são 7 horas da noite aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao canal, se é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo. Aproveita e faz sua inscrição, se inscreve, marca o sininho. Se você é nosso amigo recorrente, obrigada por você estar aqui. Já faz um comentário, vê se a sua inscrição está em dia, tá? E ajuda a gente a crescer o canal. Vocês viram que eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram, porque eu lancei assim um ciclo de palestras. Eu comecei a fazer eu fiz a primeira aula explicando sobre plano de governo, né? Então, plano de governo, como se o processo para você destruir ou construir uma nação. Então, nessa primeira aula, ela vai dentro dos fundamentos de um governo, de um país, de uma nação, de uma pátria. Eu vou falar um pouco, trazer um pouco da nossa história, como é que se criou, como é que a gente fala sobre os objetivos do governo, como é que é baseado em que esses objetivos existem, o que é o objetivo de governo, o que é o objetivo nacional. Nessa primeira aula, eu vou dar uma base para você entender como a gente forma objetivos no país e aí como que a gente exerce poder para como é que a gente faz uso do poder nacional para alcançar os objetivos e as estratégias, as ações. Eu vou trazer uma amostra, vou fazer assim no final, na última aula, vai ser um comparativo. Eu vou mostrar para vocês a base desses fundamentos de um governo, de uma nação, os fundamentos dessa doutrina, quando se vai fazer um plano de governo, para que vocês possam entender e discutir. É como se fosse assim, eu estivesse assistindo um jogo de futebol, torcendo por um time, e, na verdade, eu não entendo por que a bola, por que tem 11 jogadores, por que tem o que significa as regras, quando está impedido, quando não está. Então, eu começo explicando como que os fundamentos do futebol, para onde chegar as regras do jogo. É isso que é essa primeira aula, são os fundamentos que vão embasar a regra do jogo. Fica mais fácil para a gente discutir e para as pessoas que assistirem, entenderem, porque muita gente dá palpite e fica dando opinião, como o general Heleno falou, os palpiteiros de barzinho, muito bem intencionados, mas facilmente manipulados por pessoas que estão mal intencionadas, né? Pelas essas direitas, essa direita burra, como eles falam, ou então por as pessoas que estão usando, se fazendo de direita para manipular você. Então, eu quero te dar a consciência para você poder pensar, raciocinar por conta própria e fazer seu próprio julgamento. Porque meu povo, tem uma frase que o Jair falou hoje, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu, Oséias. Então, quando a gente vê que, da Bíblia, né, versículo 4, quando a gente vê que por falta de conhecimento o povo perece, o que eu estou querendo dar a vocês é conhecimento, condições de vocês fazerem seu próprio conceito, sua própria avaliação. Então, vou explicar para vocês e vocês daí para diante a gente consegue debater e vocês entenderem legal por que eu me pontuo tanto com determinadas posições anti-intervencionistas, enfim. Vamos para a pauta. E vocês viram que eu coloquei um vídeo indigesto, que eu também não consegui assistir todo, que era do senador Saltitante. Eu coloquei esse vídeo porque era muito importante, eu não sabia ainda do que ia acontecer, mas é muito importante porque ele estava fomentando uma ação daquele grupo terrorista que invade terra. E, por coincidência ou não, tacaram fogo na estátua do Borba Gato. O Borba Gato é um bandeirante, né? Ele foi e a nossa terra, o Brasil, só é do tamanho que é por causa dos desbravadores, dos bandeirantes que desbravaram a nosso país e foram tinha o Tratado da Tordesilhas, que dividiu o Brasil quase um terço do que ele é hoje, uma parte ficava para os espanhóis, e os bandeirantes foram avançando e criando, dominando o nosso território, conquistando o território do Brasil ser o que é hoje. Nós só somos o que somos hoje por causa dos bandeirantes.
E aí, na figura do Borba Gato, ele vem trazendo uma homenagem, um reconhecimento à importância dos bandeirantes para a nossa história, para a história do nosso Brasil, enfim. E aí botaram fogo lá. Mas o que eu acho que está por trás, quer dizer, foi tão orquestrado, o caminhão, os caras saindo tudo tão bem organizado, né, que foi filmado. Eles estão querendo trazer uma pauta tipo o que aconteceu no Chile, começar incêndio, os bens, fazer um terrorismo. Isso está acontecendo aonde? Em São Paulo. O jornal que fez a matéria fake, né, sobre o Jair, fez todas aquelas narrativas, o Estadão. Os deputados que entram com ações contra o Jair Bolsonaro também são do PT de São Paulo e o Frota. Então, a gente vê que parece que está tudo meio articulado ali no meu estado querido, que é o meu estado de São Paulo. Por que será? E aí aprendem o cara, conseguem descobrir, porque eles são os ignorantes, né? Pegam um caminhão com um telefone, chegam no cara, prendem o cara e creiam, já está solto, né? Quer dizer, a impunidade comendo solto. Eles estão querendo fomentar uma situação de fazer atos terroristas para provocar uma ação mais dura. Então, presta atenção. Até nos comentários mesmo, aí vêm pessoas e falam, não, os militares têm que botar o pé na porta. Olha os convites, né? Ficam provocando os militares, ficam provocando o Braga Neto, aquela história do Estadão foi com o Braga Neto, perdão. Ficam provocando o Braga Neto, ficam fazendo esses atos terroristas, ficam dizendo que os militares têm que botar o pé na porta. Gente, não vai acontecer isso. Tudo que eles estão fazendo, tanto alguns parlamentares, quanto a imprensa, é para provocar uma reação dura, antidemocrática, que o governo Bolsonaro não vai fazer. Ah, Marimília, por que você é contra? Porque não vai acontecer. Porque isso é isca. Isso é uma isca. Porque se o Jair morder essa isca, se ele fizer alguma ação para repressão a essas pessoas, uma ação mais ostensiva, entram na hora com pedido de cassação do mandato dele. Está tudo pronto. É isca. Estão provocando os militares até os militares terem uma reação. Eles estão no limite porque eles estão desesperados. Então, por favor, não caiam nessa falácia, nessa conversinha de intervencionista, porque atrás da intervenção tem um desejo de racha das Forças Armadas. Racham as forças, tudo hipoteticamente, né? Racham a força e aí essa força de esquerda, o lado de esquerda, porque a gente sabe que tem um monte de militar, general melancia, tem alguns, tem na reserva, e nem um racha das forças, estamos na venezuelização do Brasil. Então, a intervenção que eles querem provocar é para criar uma venezuelização do Brasil. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Porque se o militar meter o pé na porta é insubordinação. E vai ser com o apoio dessa direita burra, idiota, formada por pessoas que estão provocando isso, com cara de, eu sou bonzinho, eu sou inteligente, eu sou mestre, eu sou professor, eu sou entendido, eu fiz cursinho da ADESG, não entram nessa. Não entrem nessa. Não entrem nessa. O pedido de intervenção é para provocar um racha nas Forças Armadas, porque quem fizer intervenção, com apoio de você que está apoiando o governo, se houver intervenção, se houver algum grupo de militares que façam, eu vou meter o pé na porta, não será com apoio do governo federal. Para quê, se ele já é presidente? Será um racha. Porque a Venezuela só aconteceu porque teve apoio das Forças Armadas. Porque Cuba só aconteceu porque teve apoio das Forças Armadas. Porque se não tiver apoio das Forças Armadas, eles não conseguem se manter. Então, para vir um governo de ditadura, um governo fascista de verdade, um governo socialista, comunista, precisa ter apoio da força. Então, para de pedir militar, para de pedir intervenção. Bom,
que mais? Temos a história da Pepa, né, que parece agora que está caminhando para dizer que foi o marido, parece que ela encobertou o marido, deixou, enfim, tem aí e ela está querendo dizer que foi o Bolsonaro, já está querendo fazer, ninguém sabe que história foi, tem gente falando, como eu postei um vídeo, de uma pessoa que conhece essa parte de autópsia, essas coisas, que falou que parece que o dente dela foi arrancado, foi uma coisa muito estranha mesmo, ou é prótese, e a gente não sabe, nenhum problema. E a nossa Pepa está criando, já teve até um jornalista, parece que o jornalista Oswaldo Eustáquio, o advogado dele pediu para ela, denunciou ela lá, pedindo para ela perder o cargo, enfim, essas coisas. Vamos lá. Eu queria comentar com vocês uma coisa que aconteceu, que eu botei até no Instagram. Eu estou tentando mexer de novo com o meu Instagram. Eu fui publicar naquela plataforma que dizem que é do Trump, Get Up. Aí fui publicar o quê? Fui publicar uma notícia do Ministério da Defesa que está passando uns cabos através do Rio Negro para levar a internet a toda a Amazônia. Fui bloqueada. A publicação não pôde passar, a não ser que eu tirasse a palavra negro. Eu não poderia escrever que o nome do rio é Rio Negro. A palavra negro é proibida lá no Get Up. Eu não pude publicar uma matéria sobre o Rio Negro. Nós chegamos ao fim do mundo. Chegamos ao fim do mundo. Eu não posso usar a palavra negro do rio, que é o nome do rio, porque essa palavra é bloqueada. Fala sério. Fala sério. E dizem que essa Get Up é do Trump. Bom, depois disso, eu vou sair dessa plataforma. E já denunciei, inclusive, para algum deputado que está mexendo com essa lei dessas Big Techs aí que está censurando todo mundo. Mandei todos os prints para ele, para, inclusive, ele pautar isso na matéria dele. Porque é um absurdo. Eu não pude escrever, nem eu que escrevi. A matéria vinha Rio Negro. Tem como mudar-se a matéria. Enfim, e um link do Ministério da Defesa. Vocês têm noção como que está contaminada a nossa tese Get Up, que não deve ser do Trump, droga nenhuma. Bom, o Jair fez uma entrevista agora, hoje aqui, agora de tarde, para a TV lá, para uma rádio lá do João Pessoa. Estou gostando muito dele estar mudando esse viés, ele está menos agressivo, está falando com a imprensa, com o rádio, né? Porque a rádio chega em tudo que é lugar. Eu acho melhor, porque onde a internet não chega, a rádio chega. E já que ele está sendo convidado, ele não precisa ficar usando o espaço dele na TV. Primeiro, por que ele não usa? Porque se ele usar o espaço dele na TV, olha só, como está todo mundo na cola dele, pode dizer que ele está fazendo propaganda de si mesmo, pode entrar. Então, ele pisa em ovos com essa imprensa. Ele pisa em ovos com pedidos de impeachment. Não deixa o cara governar, então qualquer coisa que ele faz já está dizendo que é pedido de impeachment. A falar em pedido de impeachment, a Rosinha, deixa eu ver aqui, a Rosinha, ela sobre o fundo eleitoral, ela deu ao Congresso 10 dias para explicar o fundão eleitoral. E quem é o relator vai ser o Cássio Nunes, tá? Então, a gente está vendo o que eu achei estranho, eu fiquei assim, nossa, é mesmo? A Rosinha pediu para... Deu 10 dias para explicar o fundão. Eu achei foi ótimo. Então, o que será que está acontecendo, né? A Carminha também falou que não ia se meter no parlamento para exigir que o Lira pautasse impeachment. Ela não ia se meter, porque não interferia em outros poderes. Eu estou achando estranho, né? Está esquisito isso. Bom, aí na reunião, voltando à entrevista do Jair, ele fizeram falar aquelas coisas da vacina, que não sei o quê, papapá, que ele fala, que já pregou, que não sei quantas pessoas, que não sei quantos, são 213 milhões de brasileiros, já tem 150 milhões de vacina. Enfim, ele falou
as pessoas perguntaram, o rapaz perguntou ele sobre o Centrão, e ele de novo falou, são 513 parlamentares. Desses, 200 são Centrão. Os outros 300, 150 da esquerda. Ele nunca consegue maioria. Então, o que ele faz? Aí está falando, mas a Dilma também fez pacto com o Centrão, mas a Dilma e o Lula, eles faziam o Centrão em troca de cargo, de dar as empresas, né, para eles administrarem, botar em determinado cargo. Por que ele está trazendo o Ciro Nogueira? Porque a Casa Civil não tem orçamento, então eles só fazem articulação. E ele é um cara muito antigo que, para fazer articulação exatamente entre o Senado, a Câmara, os ministérios, que nada como o Ciro, que ele conhece há muito tempo, mas ele responde processo. Aí ele fala assim, mas eu também, se for ver, agora, se for condenado, não, sai do meu ministério. Mas denúncia, enquanto está sob investigação, até mesmo ele falou, até mesmo eu respondo a processo. Então, eu não poderia estar aqui. Então, o que é o Centrão? O Centrão também somos nós, né? São essas pessoas de centro. Nós elegemos o Centrão. A gente acha, né? Pelas urnas. Mas eles estão lá e precisa ter articulação com eles, claro. Sabe, eu já falei isso em outros vídeos. Ninguém governa sem o parlamento, porque quem governa é o povo, e o povo é o parlamento. O Jair é só o gestor. Eu falo isso na minha aula. Vocês vão entender, nos fundamentos da minha aula, eu explico como nasce o judiciário, como nasce o parlamento, como nasce o gestor. Nós estamos no gestor. O Jair é o gestor. Mas é o parlamento que vai falar, eu quero ou não, eu aceito ou não, eu quero fazer isso, não, eu concordo ou não, porque ele é o povo, o parlamento é o povo, e o povo é central, e se está lá, vamos supor que as urnas tenham votado realmente, tenham eleito as pessoas que nos representam, que não houve fraude. Tem 200 pessoas lá que são de centro, e as quais, o próprio Jair era um centrão, baixo clero. Jair era um deputado considerado do baixo clero. Você vê, e hoje é o nosso presidente, amado nacionalmente, namoradinho do Brasil. Aí ele falou que vai aumentar o Bolsa Família, que ele precisa aumentar 50%, que precisa que os parlamentares aceitem, tem o voto impresso, que ele chama agora de voto democrático, ele mudou o discurso desde de manhã, ele já falou isso, que é o voto democrático. Aí veio aquela pergunta sobre o Mourão, né? Aí ele falou que, porque foi tudo decidido muito rápido, muitas pessoas foram junto com ele, que são os parlamentares, acabaram traindo, mas que ele acha que na opinião dele, o vice é aquele que agrega simpatia. Naquele momento, no momento da eleição, foi uma força muito grande, né? Você ter um Mourão, todo mundo estava pedindo Mourão para presidente, a gente sabia que o Mourão não entraria, mas trazer o Mourão como vice traria até para a esquerda olha só, presta atenção, hein? Se o Davi Jair morrer, entra um general. E aí a esquerda, sabe, meio que segura a onda, porque o Mourão não tem essa cara muito simpática mesmo, né? Ele tem uma cara meio dura, não é simpático. Mas ele falou, o Mourão faz o trabalho dele e tem total independência para fazer o trabalho dele. E que é igual ao cunhado, né? Você aceita do jeito que é. Então, assim, tem as suas diferenças, cada um pensa de uma forma diferente, mas ele é para o governo, embora muitas pessoas, porque o Mourão fala mal, o Mourão não sei o quê, Mourão é a favor disso, Mourão é a favor daquilo. Eu tenho uma opinião pessoal. Eu acredito que isso faz parte do mesmo jogo estratégico. Olha, eu sou mais duro e você vai comendo pelas beiradas, você é aquele coringa que faz de conta que a gente não fala direito, mas você aí, sabe, transita entre os caras e me traz a informação, deixa eles pensarem que vocês guiam. Então, como as pessoas, a maioria das pessoas que eu converso, e até estão de direita, adoram o Bolsonaro, e odeiam o Mourão, ok, continuo odiando, não vou falar nada não, mas a minha visão é outra, faz parte do jogo de guerra, do jogo estratégico. É ele que transita entre os outros, se Deus quiser, ele vai a senador. Ele falou de que colocar alguém mais simpático, pode ser até uma mulher, eu já havia dito isso antes, que ele pode trazer uma mulher como vice, e é bola no jogo, tá? Bola em campo, porque o jogo é de campeonato. E uma coisa que eu queria trazer para vocês também, que eu olhei no site do IBGE,
E que dá, inclusive, eu achei interessante que dá a contagem online, assim, minuto a minuto, quantas pessoas tem no Brasil. Deve ser a média, né? Quantas nascem, quantas morrem. Nós temos 213 milhões de brasileiros hoje. E desses 213 milhões de brasileiros, 86,8 são cristãos. Desses 86,8, 64,6 se dizem católicos e 22,2 se dizem evangélicos. Acredito que esse percentual está aumentando, porque a proporção de evangélicos está aumentando e diminuindo de católicos. E essa bancada é que elegeu Jair Bolsonaro. Agora, o que é mais interessante é que esses 213 milhões de brasileiros, 18 milhões se declaram homossexuais. Então, nós temos aí menos de 10%, 7%, 8% da população é homossexual. E eu quero que a gente leve em consideração nisso quando vai pensar em minorias, maiorias e nessas ideologias. O respeito, a gente tem que ter respeito a todas as minorias, sejam elas quais forem, mas prevalece sempre o bem maior da maioria. Então, não cabe numa população em que tem 86%, quase 87% de cristãos. Temos 213 milhões de brasileiros, em que 18% são homossexuais, e desses 5, 7%, 18 milhões, que vai a 5, 7%, 7% se consideram homossexuais, não justifica, diante da grande maioria, né, 90 e poucos por cento, que não são homossexuais, ideologia de gênero, e a gente usar pronome neutro, né? Nem ela, nem ele, não justifica, porque eles são 5, 7% da população. Mas a maioria é ele e ela. A maioria é rosa e azul, a maioria é menino e menino. Nós temos que respeitar todas as minorias, não fazer diferença, não termos preconceito. Mas diante dessa realidade de números dado pelo IBGE, nós não podemos pautar todo o nosso conceito, a nossa visão em função de uma minoria. Então, por exemplo, nós temos mais de 10% de deficientes físicos no Brasil, sem contar dos deficientes temporários, que todos nós, 100% quase das pessoas, já foram deficientes temporários em algum momento da sua vida. Ou porque fez cirurgia, ou porque teve um neném, ou porque torceu um pé, né? Sem falar nos momentos em que nós somos deficientes por algum momento. Pegou um torcicolo, não consegue se mexer, né? É uma deficiência temporária que a gente tem. E nem por isso você vê que todas as ruas, ou tudo é adaptado para um deficiente, né? E são pessoas, e é uma situação que é não só para os permanentes, mas principalmente para nós que podemos ter um momento de deficiência temporária. Eu tive chikungunya. Se o banheiro daqui da minha casa não tivesse sido adaptado para minha mãe, que foi deficiente por conta de um AVC, eu não teria como tomar banho, porque lá tinha alça, lá tinha uma cadeira pronta, porque eu não conseguia nem me banhar por causa da deficiência temporária da chikungunya. E nem por isso, toda a obrigação de todos os ambientes, não existe uma lei que obrigue que toda a casa do banheiro tem que ter alça, que tudo isso tem que ter aquilo, que no elevador tem que... Não existe essa lei. E olha que é uma maioria importante, muito maior, em termos de número, mais de 10%, sendo que todos nós somos temporários. Então, por que eu estou trazendo essa pauta? Porque a gente tem que ver, em termos de bem comum, de bem maior, que eu falo isso na minha aula, a gente tem que respeitar as minorias, mas é sempre, você abre mão de alguma situação, de algum privilégio, em função da maioria. Então, a gente tem que ver, por exemplo, um som alto, né? Você quer botar um som alto, pô, mas está incomodando muita gente, né? Você quer fazer uma obra com um espigão, um prédio muito grande, mas peraí, você vai deixar, vai dar sombra na praia. Então, muitas vezes as situações são, o desejo teu não pode sobrepor a uma maioria, principalmente uma maioria tão absoluta, né?
Então, vamos respeitar as diferenças, mas cada um no seu quadrado. Como todos iguais, mas esse negócio de ideologia de gênero e pronome, não. Né? Vamos respeitar a maioria dita pelo IBGE, tá bom? Então, se você gosta da gente, dá um like, compartilha, dá ok, vê o sininho. Cadê meu sininho? Dá um sininho. E se inscreva lá no curso, já tem alguns inscritos. Compartilha com os amigos, porque eu acho que vai ser muito importante, porque depois eu vou até formar um grupo. Deixa eu pegar um número legal e eu vou começar a fazer grupo do WhatsApp, porque eu descobri que no e-mail que eles mandam para mim vem um telefone de contato. Então, eu vou pegar o telefone e vou criar um grupo para a gente poder discutir qualquer dúvida para eu botar também na próxima aula. Eu até não gravei ainda a segunda aula, embora já esteja pronta, porque eu estou esperando a resposta para ver se vem algum tipo de dúvida, alguma interseção, para que eu possa complementar na aula seguinte, tá bom? Vai ser um prazer, porque vai ser bem legal a gente poder, eu passar para vocês um pouco desse conhecimento, principalmente para as pessoas que querem fazer uma atuação política, aquelas pessoas que querem se candidatar a algum cargo, a deputado federal, as pessoas que querem entrar no meio político para ter uma informação do que é um plano de governo, como é que pode atuar, e poder ter essa assessoria aqui e poder fazer uma gestão melhor, tá bom? Então, tudo que eu estou fazendo lá é baseado nos meus conhecimentos, porque eu sou formada pela Escola Superior de Guerra, não fiz cursinho, não. Eu sou estagiária da gloriosa turma Guararapes, da Escola Superior de Guerra, 1996, tá? Público para qualquer um ver, tá bom? Então, é um prazer estar com vocês, obrigada por vocês existirem, se inscrevam lá, também se inscreva aqui no canal, tá? E qualquer coisa, faz um comentário aqui que eu gosto muito de trocar com vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tá? Nos vemos amanhã, se Deus quiser.